céu e inferno. Nós estamos no item 13 da segunda parte do capítulo 1, não é isso? Certo? Certo. O que é que nós estudamos nesse capítulo? Como vai ser a nossa passagem para o plano espiritual, porque ela pode ser agradabilíssima ou ela pode ser bastante tormentosa por um prazo ainda muito longo esse tormento. Ora, aqui se vinculam essas boas ou más mortes, se vinculam ao qual é o desenvolvimento moral desse que está morrendo? E ainda, qual é a forma em que ele está morrendo? É uma morte natural? É uma morte por doença ou envelhecimento? Ou é uma morte trágica? Né? Uma morte violenta? Tudo isso vai se refletir nas características agradáveis ou não da passagem para o plano espiritual. Beleza? Recordando que nós devemos, em vida, já desprendermos o nosso perispírito do corpo físico através da nossa evolução moral, muito estudo e muita prática do bem, para que o espírito, desenvolvendo as suas qualidades quintessenciais, possa desde já se separar do corpo físico, que tem a sua anatomia, a sua fisiologia não alterada, né, ao longo da história, mas o perispírito pode evoluir muito e desde já se separar do corpo físico. Beleza? Foi o que nós estudamos, né? Tem também a perturbação, quer dizer, qual é a qualidade dos pensamentos que nós levaremos no plano espiritual? Porque a gente vai rever num determinado instante, antes de morrer, toda a nossa história, toda a nossa trajetória. E se houver um ponto de erro muito grave, talvez a gente fique perturbado com relação àquele equívoco praticado, ainda mais se ele foi alimentado pela vontade, né? Por um prazo longo. Isso pode nos martirizar, mesmo depois de nos termos separado do corpo físico. Beleza? Então vamos lá, o item 13. O estado do espírito por ocasião da morte pode resumir-se assim. 1. Então, ele vai fazer um resumo. Primeiro, o sofrimento é tanto maior quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Lembra que o perispírito ele pode se tornar algo luminoso. Portanto, pela qualidade luminosa, ele já está separado do corpo físico. Mas e se não se separou? O perispírito continua com características semelhantes à do corpo físico. Esse desprendimento vai ser lento. Portanto, vai haver sofrimento. E pode ser, então, que o próprio perecimento do corpo físico seja, às vezes, até mais veloz que o desprendimento do perispírito. Aí o sofrimento é muito grave. 2. A rapidez desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Nos adiantamos moralmente. Ora, e quem é que pode se dizer já super adiantado moral, se o progresso humano é quase infinito? Né? Então, nós temos que nos adiantar muito moralmente. Isso inclui graus de amor, de sabedoria, do comportamento, não só do comportamento reto, é uma noção ampla de moral. A rapidez do desprendimento, ser bem veloz. 3. Para o espírito desmaterializado, e esse é o ideal, né? Aqui queremos chegar, esse é o ideal.
para aquele espírito de consciência pura. Quer dizer, pode até ter errado lá na fase juvenil, mas agora não. Mas na fase atual, consciência pura. Não é a vida de Paulo? É a vida de Paulo. Imagina se Paulo morresse jovem. Para onde Paulo iria se ele morresse jovem? Pelo amor de Deus. Mas ele, ao longo da vida, com muito trabalho, muito sofrimento, ele atingiu a consciência pura. Ele se desmaterializou, mas ele era muito, né, embotado no orgulho, ali nas aplicações severas, sem participação da emoção, da lei. Mas para o espírito desmaterializado, consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo o sofrimento. E o despertar não é assim, meu Deus, estou com dor de cabeça, onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? E esse onde que eu estou pode durar muito. E você ficar num pesadelo. Não, mas esse está desmaterializado, consciência pura. O despertar dele é muito suave. Perceberam aí? Então, um resumo de 3. O sofrimento é mais grave se o desprendimento é mais lento. Ora, como que eu posso acelerar o desprendimento? Pelo meu adiantar moral. Até quando? Eu posso me desmaterializar desde já, ter uma consciência pura. Então, meu despertar vai ser muito suave. Percebe? Ele botou 3 estágios. 14. Para que alguém possa trabalhar pela sua depuração, não é algo de um instante, é uma vida inteira. Possa trabalhar pela sua depuração, reprimir as suas más tendências. Então, o livro não está dizendo assim, não tenha más tendências, porque as más tendências são equivocadas. Percebe? O livro não está falando isso. Ele não quer saber, os espíritos superiores não querem saber quais são as nossas más tendências. Porque todos nós temos, e eles já tiveram, más tendências. Mas ele quer saber o seguinte, qual é o esforço que você faz para você reprimir a sua má tendência? E, naturalmente, eu não estou esperando que você vença, que você a reprima em uma semana. É. João, você tem umas más tendências, que você já melhorou muito, mas ainda pode se libertar mais disso. Vai em frente. Domine as suas paixões. Você carrega algumas paixões ainda. Antes elas te dominavam por completo, mas agora você a está dominando, mas ainda não está vencida essa luta. Está melhor, mas não está vencida. Domine essas paixões. Mas como? Como que nós podemos fazer isso? É preciso que renuncie às vantagens imediatas em prol do futuro. E acabamos de ler o livro Ação e Reação, que fala, né, do quão amplo é o desvio pela busca do prazer. Né? Não, renuncia a essas vantagens imediatas em prol do futuro. E assim, quando você tiver uma vitória por ter renunciado essas vantagens, e depois surge uma nova oportunidade em que você novamente renuncia às vantagens imediatas, você está seguindo de forma a dominar suas paixões, de forma a reprimir suas más tendências. Fácil é? Não. É o trabalho de uma vida para nos depurarmos. Né? Em prol do futuro. Ora, então eu tenho que conhecer qual é o futuro, porque eu só posso renunciar de um prazer atual se eu conhecer qual é o futuro para que o meu raciocínio contrabalance as vantagens imediatas, porque as vantagens imediatas eu conheço. Mas o meu futuro, não conheço. Tem que estudar o livro do Nosso Lar várias vezes, né? Para desejar estar na colônia Nosso Lar e contrabalançar os desejos das vantagens imediatas e renunciá-las em prol do futuro.
Visto como? Para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela, para a vida espiritual, todas as aspirações. Ora, e como é que você vai se identificar com a vida espiritual? Você tem que ler no mínimo o livro Nosso Lar, para descrever as belezas de uma colônia espiritual, né? Os habitantes daquela colônia espiritual, para você se identificar com aquilo, que senão você não vai se identificar. Identificar tanto que você encaminha para a vida espiritual todas as aspirações. E nós, a preferimos em relação à vida terrena, que tem suas vantagens imediatas. Ora, para isso, não basta dizer eu creio na reencarnação, eu creio que eu sou um espírito que viverá eternamente e que, por consequência, progride. Não basta crer. Nós temos que compreender. Nós temos que ter os detalhes das coisas. Senão, eu não me identifico com a vida espiritual. É preciso considerá-la, a vida espiritual, sob um ponto de vista tal, tão detalhado, que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, que satisfaça ao bom senso e a ideia que fazemos da grandeza. Aonde você vai coletar informações a respeito da grandeza, né? Da bondade, da justiça de Deus, se não for através das obras espíritas? Né? Não vai. Lembra do livro Cavalcante? Lembra do desencarne do Cavalcante católico no livro Obreiros da Vida Eterna? Ele tinha uma ideia muito clara a respeito da vida espiritual? Não. Para ver a vida espiritual para ele era assim, ou é o céu ou é o inferno. E eu estou quase morrendo, eu não quero passar por essa decisão, porque eu não sei, eu fiz coisas boas, mas também fiz coisas erradas. Então, é tudo ou é nada, eu não quero passar por isso. Então, ele não morria, ficou preso ao corpo ali. Já os médicos podiam dizer, meu Deus, como Cavalcante é forte. Que forte, nada. Ele está apegado ali à matéria, ele não quer passar pela pergunta, pelo juízo final, vai para o céu ou vai para o inferno. Morreu. Chegou lá do outro lado, ele queria ter um encontro com Deus. Não me levem a Deus, que eu quero conversar com Deus. Tem uma ideia satisfatória, lógica? Não tem. Não tinha. Então, ele não tinha uma mediunidade para um contato claro com a espiritualidade. Sob esse aspecto, o espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, dentre todas as doutrinas filosóficas, a que exerce mais poderosa influência. Joana de Ângeles, no livro No Limiar do Infinito, no capítulo 13, ela vai dizer que, sem sectarismo, ela vai dizer assim mesmo, sem sectarismo, mas todos os homens, todos, sem exceção de ninguém, todos os homens e todas as mulheres, eles necessitam do espiritismo, porque com o espiritismo eles vão identificar quais são as tarefas que eles têm que desempenhar depois que morrer, quais as atividades que eles devem exercer, como exercer. E ainda tem que compreender com clareza quais são as consequências das práticas que ele tem, das suas atividades em vida, do seu comportamento em vida. Se Kardec põe com suavidade aqui, né, dizendo, né, olha, o espiritismo é de todas as doutrinas, aqui exerce a mais poderosa influência. A Joana de Ângeles vai dizer que todos nós necessitamos do espiritismo. Então, chega do outro lado, você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe como fazer, o que é para fazer. Lembra? Foi na aula passada nossa, né, Simone? De sexta-feira. Capítulo 13 do livro No Limiar do Infinito.
Ô, João, e a gente, muitas vezes, sem essas orientações, né, da doutrina espírita, a gente não sabe nem, não é nem o que vai fazer lá, a gente não sabe nem o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente passa por uma existência que, às vezes, que noção que a gente vai ter, né? A gente pode ter boas intuições, uma pessoa boa que vai trabalhar na caridade, pode ter, mas a gente não tem noção real, né? Sem o estudo. Verdade. Tá Verdade. vendo? É por essas e por outras que eu não quero nascer noutra religião. Eu quero voltar no espiritismo. Ô, Malu, mas esse conhecimento também que a gente já está tendo agora, a gente carrega com a gente, né? Nós temos... Eu sei, Simone, né? mas a gente não vem... perde também, né? A gente não vai perder eu isso. sei, mas só que a gente vem com o véu do esquecimento, aí tu nasce dentro de uma... Eu, por exemplo, eu nasci dentro da religião católica. Aí ia para aquela coisa da missa, como diz o João, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Era aquilo sempre. Então, quer dizer, você vem para aquele ritual. Você vê a história que ele acabou de contar do Cavalcante, que era católico. Aí, quer dizer, é céu ou inferno, não tem outro, é céu ou inferno. E aí? Você é criado ali, você é compartimentado para aquilo ali. Como diz meu marido, é uma lavagem cerebral que fazem e você tem que viver aquilo ali. E é isso que eu não quero passar por isso, não. Já passei. E onde você está hoje? Onde você está hoje? Hoje eu tô a Malu está carregando a ideia do Jorge Elahá, só que ele quis dar uma sacudida na galera. Só que isso aí não é assim, né? Digamos assim, ó. Vai ter que um determinado grupo de espíritas reencarnar em outro país e ter uma outra religião? Sim. Mas veja bem, o Chico Xavier trouxe o espiritismo para cá. Antes dele não tinha. Então alguém vai ter que ir lá, do nível do Chico para cima, e fazer o papel que o Chico fez aqui no Brasil. Então vai vir assim um degradê de níveis evolutivos distintos. Por exemplo, João, você quer reencarnar em qualquer outro lugar aí do mundo, no qual, porque o espiritismo está em todo lugar, a mediunidade está em todo lugar. Kardec recebia a comunicação de mais de 1.000 centros espíritas sérios. Centro espírita no Peru, centro espírita na Rússia. E como ele era poliglota, ele traduzia as mensagens, ele dizia, meu Deus, essas pessoas nunca se viram. E o que essa escreveu aqui é literalmente o que essa escreveu. Essa é peruana, essa é russa, essa é alemã. Esse pessoal nunca se viu. Então, a força moral do espiritismo está na concordância de todas essas mensagens, tá? Então, não é assim, João, você vai sozinho, vai ficar lá naquele país. Não. Ele vai mandar alguns espíritos com super capacidade para formar uma rede de trabalhadores do bem para elevar aquele país. Então, agora, João, você quer reencarnar lá, como a Malu não gosta aí, no país muçulmano, lá vai reencarnar Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Chico Xavier, você vai ser vizinho do Chico ali, vai... Bora aí, toda a minha família aí vocês que estão, para quem eu sou devedor, a gente vai reencarnar em outro lugar, beleza? Beleza. É assim que vai funcionar, não é feito para falhar. Na verdade, João, a gente tem que entender que a religião do futuro é o amor. Sim. Né? Então, quando a gente compreende toda a doutrina espírita, que ela é fundamentada também no amor, a gente vai carregar para onde a gente for. E a gente vai ser luz aonde a gente estiver. Né? A gente tem que ter essa consciência. Até porque o Emmanuel, ele se tornou, na verdade, um grande homem quando ele foi o padre Manuel de Nóbrega, e era católico. Né? Então não vai ser feito para falhar, não, gente. E vai gente superior a gente. A gente vai junto, dessa. Maluco. Deus te ouça. É assim. Geralmente você fala aí no país muçulmano, João, você vem como homem, ó, beleza, agora vai nascer mulher lá, como a gente vê diversas. Geralmente a gente reencarna onde a gente não quer, e aí você vai para lá, você vai usar burca,
É. Provavelmente, Marta. Essas grandes tarefas aí, como a gente viu no livro Ação e Reação, em que a pessoa vem invertida para realizar novas tarefas, vai ficar para a gente mais para cima que a gente, vai ficar para espíritos mais evoluídos aí, gente. A gente fica ali, né, como um tarefeiro com um plano de trabalho diminuto, mas vinculado a outros também diminutos, associados a um mais elevado. Aí pronto, aí funciona. Mas também vai ser fácil? Não vai. Mas não vai ser feito para errar. E a gente não vai sozinho. E a nossa família vai junto. Porque são os espíritos para os quais nós devemos alguma coisa, não desvinculou. Né? Claro, pode desvincular, como é o caso do livro do Ildeu, né? Lembra do Ildeu, lá do livro Ação e Reação, capítulo 14 e o 15, que a gente está analisando agora? Ele se separou da mulher, ele queria até assassiná-la, mas eles vão se separar. O que acontece? Se ela progredir muito e os filhos progredirem muito, acabou, ele vai renascer com outro grupo. Então, vamos lá. O espírita sério. João, você se incluiu aí? Se incluíram aí, cada um. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende. Quanto tempo levou? Ele saiu da crença. Ah, não, eu creio, realmente faz sentido que a gente reencarne. Aí vem Jesus, meu filho, essa é a primeira lição. Você não está aceitando nem a reencarnação, Nicodemos, que é a lição mais terrena. Como é que você vai crer em mim quando eu te falar das coisas do céu? Então não é assim, eu sou espírita porque eu acredito na reencarnação. O sério, ele compreende. Quanto tempo para ele compreender? Meu Deus! Para formar um médico são 6 anos. Para formar um médico especialista, de 10 a 12. Para que alguém compreenda o espiritismo, é uma vida, estudando todo dia. E compreende porque raciocinou por 40 anos, 50 anos, diariamente. A vida futura é uma realidade que se desdobra incessantemente aos seus olhos. Realidade que ele toca, realidade que ele vê. Por assim dizer, o espírito é sério, os outros não. O sério. A cada passo, de modo que a dúvida não tem abrigo, não tem guarida na sua alma. Tem que estudar tanto o espiritismo para quando você for para uma colônia, vai para a colônia solar. Meu Deus, olha aqui o campo de paz. Meu Deus, olha aqui aquela praça estrelada. Esse é o ministério tal, esse é o ministério, eu já sabia, esse é o ministério tal. O Clarencio era o ministro daqui na época de não sei. Você tem que narrar a história do livro lá. A visão daquele livro não pode te surpreender quando você realmente vê a colônia. Porque foi que você raciocinou. É uma realidade que você tocou pela obra, pelo livro. Tem dúvida? Não. A vida corpórea, tão limitada, se apagou para essa pessoa. Para quem? Espírita sério. Se apagou diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida, como já disse Platão, um dos precursores do espiritismo, 5 séculos antes de Jesus. Daí a pouca importância que atribui aos incidentes da jornada. Daí a resignação nas vicissitudes mais graves. Coisa mais grave. Não. Não. Estou sem dúvida. Resignado diante de coisas muito graves que enfrenta, cujas causas, sabe as causas. E sabe qual é a finalidade, ou seja, a utilidade desse sofrimento, dessa vicissitude, desses incidentes graves. Compreende perfeitamente. Então, assim? Não, isso daí não tem problema nenhum. Foi que na vida anterior eu fiz isso, eu fiz aquilo, então essa foi a causa. Mas veja, isso também tem uma finalidade, porque esse sofrimento vai trazer, ou já trouxe em parte,
uma libertação dos meus desvios, que, com relação ao futuro, eu carrego a plena liberdade. Não estou mais atado a causas de graves equívocos do passado. Ora, compreendeu perfeitamente qual é a utilidade da dor. Sua alma se eleva pelas relações que mantém com o mundo invisível. Eu sonhei, o Espírito me falou isso, eu ouvi isso, eu vi. A mediunidade nos mantém num padrão elevado, porque é muito satisfatório ter contato com espíritos mais elevados do que nós. É muito satisfatório ouvir uma voz do espírito superior, ouvi-lo em sonho, né? Vê-lo aos que são médios videntes. A alma se eleva. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação, inseparável da transição, em regra, mas alguns não, né? Mas para a maioria sim, há alguma perturbação dos sentidos, não consegue ver, não consegue ouvir onde eu estou no momento da morte, não sabe se está morto dentro da vida ou se está vivo dentro da morte. Perturbado. Mas para quem se elevou, o espírito está sério. É de curta duração, porque uma vez franqueado o passo, ele logo se reconhece. Nada estranhando e se dando conta imediatamente da nova posição em que se encontra. Quem? O espírita sério. O espiritismo certamente não é indispensável para que se chegue a esse resultado. Por isso, o espiritismo não tem a pretensão de ser o meio exclusivo, não tem a pretensão de ser a garantia única de salvação para as almas. Contudo, pelos conhecimentos que nos fornece, pelos sentimentos que nos inspira, pelas condições em que o Espiritismo nos coloca, fazendo-nos compreender a necessidade de nos melhorarmos dia a dia tem que estar melhor. Ora, isso facilita, aí olha o adjetivo, né? O advérbio, facilita enormemente a salvação. A força está toda no advérbio. Facilita enormemente. Além disso, ele dá a cada um os meios de auxiliar o desprendimento dos outros espíritos no momento de deixarem o envoltório carnal. Então, o espírita sabe, a gente sabe que a prece auxilia no processo de desprendimento do perispírito e corpo. Então, a gente vai num velório com esse conhecimento que nos traz o espiritismo. Vamos lá ficar conversando, e bebe café, bebe água, e conversa, e fala de tudo. Não. Você tem que orar ali, porque você vai auxiliar o desprendimento daquele espírito. Né? E não só, e depois, né? Porque pode ser que a pessoa tenha sido enterrada, já teve a morte do corpo físico, mas não teve o desprendimento. Ora, como auxiliar? Através do conhecimento do espiritismo. Além disso, auxiliando no desprendimento e abreviando-lhe a duração da perturbação pela evocação, pela prece. Auxilia não só no desprendimento, como abreviando a perturbação
evocando e realizando preces. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispirítico. Pela evocação, conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e de estímulo, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incutindo-lhe o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Beleza? Lembra do livro Ação e Reação? A perturbação do Antônio Olímpio. Assassinou os dois irmãos, passou ali 30 anos, continua perturbado. Foi atendido numa colônia espiritual, depois desse prazo de 30 anos, está bem? Está mal. Porque ele está dentro de um ambiente hospitalar e não sabe que está. Porque ele só revive o assassinato dos irmãos. Quem é ele? Ninguém sabe. Qual é o nome dele? Ninguém sabe. Qual a história dele? Ninguém sabe. Tem uma operação magnética que envolve a prece, que envolve doações de fluidos, para que ele consiga falar. Porque nem falava. Olha o estado do psiquismo de alguém que nem consegue falar. Falou. Ah, então é essa pessoa, viveu em tal época, a história de dor dela é essa. Agora a gente está em condição de saber qual é o tratamento que nós devemos dar a ela. Ela revelou a dificuldade para que se tivesse a solução. Beleza, chamou a esposa dele. A esposa dele vem, faz uma oração tão sentida, botou ele no colo, chorou sobre ele. Iluminou aquele ambiente hospitalar, o quarto inteiro de luz, que o André Luiz chorou. Lembram disso? E ele teve um momento que saiu da perturbação. Ele acordou com a prece da esposa. Lembram? Ele olhou para ela, gritou, deu um grito selvagem. Percebe de onde ele veio? De onde estava a mente dele? Que a prece tirou ele da perturbação com tudo, assim, ó. Trouxe a realidade, viu o rosto da esposa. Olha o poder da prece, não tem força maior. Não tem força maior que a prece. Mas depois o Silas botou ele para dormir, ainda não era hora de despertar, mas ele despertou. O poder da oração daquela mulher que foi sua esposa foi superior a todas as operações que o Druso, o diretor da instituição, deu nele. Naturalmente, não são coisas comparáveis. Tudo isso se soma. Quer dizer, o tratamento que ele recebeu do Druso o deixou na condição de que a esposa o tirasse da perturbação, ainda que por alguns segundos ou alguns minutos, pela prece sincera, pela prece sentida. Deu uma magnetização espiritual que tirou ele do pesadelo de ter assassinado os irmãos. Lembram disso? Lembro. Então, Allan Kardec e André Luiz, eles se complementam, porque a doutrina espírita é progressiva. Se Kardec tira a gente das sombras mais espessas da ignorância do século XIX, não terminou. As obras de André Luiz trazem nova luz e o ambiente fica mais claro. E Joana de Ângeles, mais claro ainda. E Emmanuel, esclarece. E, enfim, é isso aí. Essa luz a gente tem que fazer no nosso perispírito. Então, vamos João, lá. Pode falar, Ana. Talvez se eu não tivesse toda essa pequena bagagem de estudo,
eu não teria optado pela morte assistida da minha mãe, porque nos 41 dias que eu fiquei lá com ela, eu falei assim, que livro será que eu vou ler, né? Eu vou ficar aqui o tempo inteiro. Aí escolhi No Mundo Maior, que a gente já tinha estudado. E assim, e toda esse entendimento em relação à prece, e eu pedi a Deus que ela morresse comigo, que talvez os meus irmãos que não têm tanto conhecimento assim não suportariam. E realmente foi o que aconteceu. E na hora derradeira, desde a hora que eu cheguei no dia, orando, pedindo, vendo aquele sofrimento dela, e foi assim, de uma coisa muito bela, apesar de triste, mas uma coisa assim bem leve, né? Da assistência que ela teve, da assistência que nós tivemos, e se não fosse o Espiritismo, isso jamais teria acontecido. Verdade. É. O Espiritismo tem o poder, né? Sim. Dizem, né? Dizem que a gente deveria, quando nasce, chorar, e quando morre, fazer festa. É o que a gente deveria fazer, que a gente faz ao contrário, né? Quando nasce, faz festa. Quer dizer, a gente está fazendo aqui papagaio e a gente sabe, Malu, que no final eu acabei agradecendo, né? Porque a gente tem que agradecer, foi o tempo dela, né? Todos temos um tempo, temos prazo de validade, então... Verdade. Legal, Ana, o seu depoimento, muito joia. Então, vamos lá, nota, né, de Allan Kardec. Os exemplos que vamos citar nos capítulos seguintes, quer dizer, para frente aí do livro, coisa que a gente vai ler, apresentam os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Diferentes fases. Quer dizer, ele quer falar, então, de alguém que acabou de morrer, de alguém que já morreu há muito tempo, se ele está bem, se ele está mal, não é só a felicidade e a infelicidade, é das fases. Não fomos... Lembra como é esse livro? Esse livro é o seguinte, toda a segunda parte que a gente vai ler é a base pela qual foi escrita a primeira. A primeira parte que nós já lemos é a filosofia, quer dizer, é o conhecimento que nós devemos carregar a respeito da vida futura, se devemos ter ou não medo da morte, do que é o céu, do que é o inferno, do que é o purgatório. E quando a igreja criou o purgatório no século VI, né, foi uma fonte de renda danada. Muito melhor a ideia do purgatório do que do inferno, porque o purgatório, as penas eram proporcionais à gravidade do erro praticado, e do purgatório se podia sair, disse a igreja. Só que ele não raciocinou em como deveria sair. Aí qual é a forma de sair do purgatório? Bom, vocês têm que fazer oração. A igreja tem que orar por vocês aí, pelos parentes de vocês que morreram. Então traz algum dinheiro aqui para nós que a gente vai orar. Quer dizer, se a primeira ideia foi boa, a segunda já foi ruim. Aí o Kardec vem dizer, não, o purgatório é a terra, o purgatório é onde nós estamos, nós sofremos o que fizemos os outros sofrer, por isso que a terra é o purgatório. E essa ideia de penas eternas, isso existe mesmo? Não, mas não tem pena nenhuma? Tem. Quais são as penas futuras do espiritismo? Quem são os anjos? Quem são os demônios? Né? Eu posso... São só os demônios que fazem a intervenção no mundo dos encarnados? Os anjos da guarda estão sem trabalhar? Deus proibiu os anjos da guarda de trabalhar? Né? Posso evocar os mortos? Mas Moisés dizia que eu não podia evocar os mortos. Posso evocar os mortos ou não? Né? Então, essa primeira parte, que é a filosofia, veio retirada da segunda. Entenderam como é que a coisa funcionou aqui nesse livro? Então, ele está falando, ó, o que a gente vai ler para frente são as diferentes fases de felicidade ou infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los, esses exemplos, para trazer as diferentes fases de felicidade ou de infelicidade, não fomos procurados nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade.
pessoas que viveram lá atrás e que foram mais ou menos muito conhecidas, né? Pelo que fizeram, pelo que escreveram, pelo que ensinaram, são conhecidas hoje. Não. Eu não vou falar aqui de Sócrates, não vou falar aqui de Platão, não vou falar aqui de, enfim, de Fênelon, dos filósofos antigos, não vou falar. Cuja situação pode ter mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos. E por isso não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Quer dizer, não vou falar de alguém que morreu lá atrás, que foi mais ou menos conhecido, que a vida da pessoa pode até algo ser reproduzida, porque a situação dele pode ter melhorado tanto que vai ficar difícil comparar essa situação futura com aquela em vida que ele teve. Então, não vou trazer isso. Não vou. Ao contrário, não vamos pegar os personagens ilustres. Ao contrário, tomamos esses exemplos dessas pessoas, né, que morreram e que estão em diferentes fases da felicidade ou da infelicidade, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea. Porque são essas, né, em que cada criatura, cada um de nós pode encontrar mais similitudes, mais semelhanças e tirar pela comparação as mais proveitosas instruções. Quer dizer, eu vou botar pessoas iguais a vocês aí, leitores da obra, porque vocês podem comparar a vida comum que elas tiveram, como são a vida de vocês, e daí tirar comparações e instruções mais proveitosas. Quanto mais próxima de nós está a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer por laços de parentesco dos espíritos, quer dizer, é alguém que morreu, mas que foi alguém do meu grupo social. É alguém que morreu, mas foi meu parente. É alguém que morreu, é um espírito, mas que tem relação com a gente. Tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se mais fácil averiguar-lhes a identidade. As posições vulgares são as posições mais comuns, são as posições de maior número, podendo cada um dos estudiosos aqui da obra atuais, aplicá-las em si, de modo a se tornarem úteis. Essas lições, essas instruções, se tornarem úteis, se tornarem proveitosas. Ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem das esferas dos nossos hábitos. Percebe? Vem falar como está Sócrates. Está muito alto, não sei, não me acrescentou a vida de Sócrates no plano espiritual, porque não é o que eu vou viver daqui a pouco. Está muito alto, está muito distante essa lição. Não foram, pois, as sumidades, quer dizer, os ilustres que procuramos. E, se nesses exemplos se encontram algumas personagens conhecidas, também não foi, digamos assim, peremptório, ninguém dos ilustres, ninguém, né? Então, se nesses exemplos se encontram algumas personalidades conhecidas, a maioria delas é composta por nomes obscuros. Então, até tem alguma sumidade, né? Mas a maioria é pessoa do povo, é gente comum. Nomes retumbantes nada acrescentariam à instrução que visamos, que é, puxa, essa pessoa aqui próxima de nós, numa vida comum, levou a vida assim. Quais foram as consequências? Essas são as instruções visadas. Você pega uma sumidade lá muito alta, podendo ainda ferir suscetibilidade. Se traz um nome retumbante, a família ainda ia ficar chateada, né? Irmão X teve que mudar de nome, né? Porque a família queria os direitos autorais escritos pela obra de Chico, né?
Não vamos ferir melindres, não vamos ferir suscetibilidades, então não vou colocar nomes retumbantes. Tira aí Humberto de Campos, põe aí, irmão X. Não nos dirigimos aos curiosos, não nos dirigimos aos amadores de escândalo. Quer dizer, a obra não está sendo escrita para qualquer um. Eu estou estudando Espiritismo porque eu sou curioso. Kardec falou o seguinte, não estou me dirigindo a você. Não, eu quero ler aqui para eu poder ir no YouTube, no canal do Instagram e fazer um escândalo a respeito do Espiritismo. Não foi esse livro, não foi escrito para você. Mas tão somente para os que pretendem instruir-se. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes o número, escolhemos os que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, quer pela situação dos espíritos, quer pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte desses exemplos são inéditos, né? A maior parte são inéditos. Ele já tinha escrito muito das revistas espíritas, né? A primeira foi de 1858, né? Um ano depois do Livro dos Espíritos. Então já tinha, mas os casos aqui, a maior parte são inéditos. Aí apenas alguns poucos já foram publicados na Revista Espírita. Desses casos já publicados na Revista Espírita, que são poucos, suprimimos os detalhes supérfluos, conservando apenas o essencial ao fim que nos propusemos, ajustando-lhes as instruções complementares que poderão suscitar posteriormente. Beleza, gente? Joia? Então, a gente vai tratar das diferentes fases da felicidade ou infelicidade, na maioria dos casos, de pessoas comuns. Lembram lá do Livro dos Médiuns? Tem algo parecido com isso. Utilidade das evocações particulares. Lembram disso? Aí Kardec vai dizer, com relação aos ensinos espíritas, as sumidades, né? Os espíritos muito elevados, eles de fato, eles trazem preciosas lições, elevados ensinos. Eles nos iniciam melhor do que outros em determinados campos do conhecimento. Mas, nem por isso, os menos elevados, eles não deixam de ser úteis. Porque pelas comunicações que trazem os menos elevados, nós podemos mais facilmente analisar a vida íntima que eles estão tendo lá, os hábitos particulares que tinham aqui. E diz Kardec assim, quando a gente evoca um espírito muito evoluído, aquela comunicação que ele trouxe até nos assusta, disse Kardec, pela distância que tem entre a evolução dele e a nossa. Agora, quando nós evocamos, disse ele literalmente, espíritos mais burgueses, as comunicações deles são mais palpáveis. As comunicações deles nos tocam mais de perto, né? Até mesmo as instruções daqueles viciosos, dos que estão em erro, é instrutivo, porque mais fácil a gente pode conhecer a razão dos sofrimentos. E nós podemos nos colocar mais facilmente no lugar deles. Eles tornam as suas comunicações são lições práticas das grandes verdades espirituais. Olha o que ele falou. As pessoas comuns, em sofrimento ou de pequena alegria, os burgueses, são as lições práticas das grandes verdades espirituais. E, além disso, evocando alguém que está em sofrimento, a gente pode auxiliá-lo, a gente pode aconselhá-lo. E a vida que ele levou e o sofrimento em que ele está serve de instrução para nós. Pensa na sabedoria do homem. Pensa na cabeça do homem. Porque a maioria de nós, não, eu só quero comunicação com os superiores. Você não quer ser útil?
Você acha que não tem instrução a receber de alguém que levou a vida comum? Instrução. Então, vamos lá. Capítulo 2 da segunda parte, Espíritos Felizes. Então, vejam aí, a segunda parte a gente já leu o capítulo 1 a respeito da nossa passagem para o plano espiritual. Como será? Como posso melhorá-la? Agora vamos ver pessoas comuns do tempo de Kardec. Os felizes, os que estavam em condição mediana, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, aqueles que estão endurecidos, quer dizer, então não está arrependido, e os que estão ou estavam em expiação terrestre. Beleza? São os 8 capítulos dessa segunda parte. A gente vai começar pelos espíritos felizes. O primeiro dele é Sanson. Lembra? O Sanson tem uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5, que fala das aflições. Ele vai falar a respeito da morte de entes familiares nossos, que são jovens, que morrem antes dos pais. E ele vai nos demonstrar com raciocínio muito claro que foi melhor que ele fosse. Que é melhor ter uma vida espiritual progressiva ao lado de espíritos superiores do que ter ficado aqui na Terra e, às vezes, ter se desregrado. Lembram? Então, vamos lá. Quem é esse Sanson? Que tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. O senhor Sanson faleceu em 21 de abril de 1862. Então, era alguém amigo de Kardec, ali lado a lado. Vamos na nossa reunião mediúnica, está lá o Kardec, presidente da Sociedade Espírita de Paris, sem desejar ser. Lembra? Eu quero colocar alguém no meu lugar. Não, vai ser tu mesmo. Não, coloca alguém no meu lugar porque está dando muito trabalho eu escrever esses livros, tem que fazer essas correspondências aqui. Não, vai ser você mesmo. Ninguém quer. Vai ser você. Não posso, gente, tem muito trabalho. Não, vai ser você. Está lá o Sanson, ao lado de Kardec. Né? Depois de um ano, faleceu em 21 de abril de 1860, depois de um ano de sofrimentos cruéis. Quer dizer, doença grave. Prevendo a morte, né? Talvez já recebendo uma inspiração, olha, está chegando o seu fim, né? Havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com a seguinte passagem: caso minha alma se separe do corpo de um momento para o outro, venho reiterar-vos, então já tinha pedido, está pedindo de novo, né? Venho reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano. Então, fez lá um pedido, lá em 1861, no sentido de evocardes o meu espírito o mais breve possível. O mais breve possível. E também, sempre que julgardes conveniente, a fim de poder, como um membro bastante inútil da nossa sociedade, prestar-lhe eu para alguma coisa depois de morto. Olha lá as experiências que ele fazia. Quando eu morrer, tu me evoca na hora, tá bom? E depois tu pode me evocar para ver se há alguma utilidade, se eu trago algum conhecimento de como é a morte, como é esse fenômeno da passagem. Aí Kardec vai escrever o capítulo anterior em função dessas comunicações aí. Percebe? Qual foi o conhecimento que Kardec nos trouxe a respeito da passagem, de como melhorar para todos nós a ida para o plano espiritual? O que fazer em vida para melhorar
não o meu estado depois da morte, mas a própria passagem da vida para a morte. Como? Esse conhecimento que nós acabamos de estudar trouxe dessas experiências aí, ó. Não é legal? Então, me evoca o mais breve possível quando você julgar necessário, para que eu possa ser útil em alguma coisa. Esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o homem comum, o vulgo, chama morte, e que para nós outros, os espíritas, é uma mera transformação segundo os objetivos, os desígnios, as finalidades insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim a que Deus se propõe. Além desse pedido, que é uma reiteração, já pedi isso há um ano atrás, estou pedindo de novo por uma carta, eu estou aqui acamado, a minha doença é grave, você veio me visitar, sabe que as minhas dores são cruéis. Além desse pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez de pouca utilidade em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um número certo de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, bem como a todos os colegas aqui da sociedade, que supliquem ao Todo-Poderoso, a Deus, a assistência dos espíritos bons com os seus conselhos benevolentes, e em especial a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação. Ele está na iminência de desencarnar, ele quer que Kardec o evoque imediatamente, e Kardec, com a sabedoria que possuía outras vezes, a quantia de vezes que Kardec julgar suficiente para tirar a gente da sombra total a respeito do que é o fenômeno da morte. Para ele escrever o capítulo anterior a esse. Mas também eu já estou querendo saber quando que eu vou nascer de novo. Eu quero, eu quero um auxílio da espiritualidade superior para voltar. Que me guie na escolha. E sobre a época de uma nova encarnação. Ideia que há muito me preocupa. Então, ele devia estar acamado há bastante tempo, e naturalmente no último ano piorou, mas a doença dele devia ser muito grave, ele já não devia estar frequentando a Sociedade Espírita de Paris, né? Assim como nós formos velhinhos, nós vamos nos afastar das reuniões mediúnicas das quais participamos, porque a idade já não vai permitir. E as doenças fisiológicas vão dificultar a comunicação mediúnica. Não que a gente não vai receber auxílio dos espíritos, vamos receber. Só que a gente não vai ter tanta clareza consciencial em função da própria debilidade fisiológica. Porque a consciência do fenômeno mediúnico, para nós, puxa, o espírito está me dizendo alguma coisa aqui. Me disse isso. Depende também do estado físico em que nós estamos. Mas ele já está preocupado aqui em voltar de novo. Temo confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corpóreo, né, um retorno reencarnatório, no qual eu não possa justificar a bondade divina e que, em vez de servir ao meu adiantamento, essa futura vida, prolongue a minha estação na Terra ou em qualquer parte, caso venha a fracassar. Então, ele já está preocupado com a vida futura dele. No meu entender, o Sossô está um pouco exagerado, já preocupando em voltar, nem foi ainda. No plano espiritual se progride muito, né? Então, essa é a segunda questão aqui, está muito preocupado já com o retorno. Mas vamos parar por aí, né, gente? Que já deu a nossa hora, depois a gente continua. Mas vê,
Esses trabalhadores espirituais vão tirar a gente do nada. Quem antes deles, quem vai falar, que obra vai falar a respeito da passagem nossa, como falou o capítulo anterior de Kardec? Que religião, que ciência vai falar como é a morte? Como se dá? Como pode ser? O que fazer para melhorá-la? O que não fazer, porque pode tornar um estado grave, penoso? Alguém pode dizer alguma coisa disso? Não. Quem vai esclarecer? O Espiritismo. Qual o valor desse conhecimento? Qual o valor? É incalculável o valor. São homens desses, né? Me evoca, eu vou morrer, tu me evoca já. Eu quero falar, se Deus me permitir, fase por fase, de como ocorre o desencarne. Né? Bacana, né? Quem faz oração, gente, para nós? Vou Posso fazer. fazer, João? Faz, Ana. Maravilha. Vou fazer. Mestre Jesus, farol de nossas vidas, companheiro inseparável de nossos corações, é com muita alegria e gratidão. Te agradecemos por esta oportunidade de aprendizado, por esses irmãos que nos trouxeram a terceira revelação Kardec, pelos espíritos de André Luiz, que faz com que abramos a nossa mente, que damos vazão ao conhecimento, mas principalmente, Senhor, ajuda-nos a pôr em prática aquilo que aprendemos diariamente, em nossas vidas, com os nossos familiares, onde estivermos. Que a tua luz possa se acender no coração de todos, Senhor, que habitam esta terra bendita, onde vós nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui. Que a tua paz, que o teu olhar amoroso se estenda aos homens do poder, onde as guerras, Senhor, que tu sejas o farol a esses irmãos, muitas vezes mais necessitados que nós, que eles possam ser tocados no fundo do seu íntimo e se fazer a paz, mas que a paz também esteja em nós e que possamos sempre estar contigo, Jesus, na nossa jornada evolutiva. Obrigada a todos, obrigada por esse momento, pelo João, pelas nossas irmãs, que cada uma de nós receba o lenitivo do amor e da paz, e a todos aqueles que irão assistir essas aulas também possam receber o teu amor, Senhor. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Tchau, gente. Obrigado, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês.